Oi, gente, foi só pegar um café. Bem, eu recebi esse livro hoje, acredito que seja... Hoje não, na verdade eu recebi semana passada, mas eu coloquei ele de quarentena, né? Deixa eu diminuir um pouquinho o som aqui. Se for o livro que eu tô pensando, porque eu realmente recebo muitas encomendas, vamos tentar ser um pouquinho delicado. É o livro que eu tava pensando. O que acontece? Primeiro vamos abrir, né? Ele é A Morte de Ivan Ilitch, né? Do Tolstói. Deixa eu abrir ele, aquele barulhinho bom do capitalismo, né? Deixa eu só puxar aqui, que eu não tenho unha, que eu roubo unha. É um hábito feio, mas fazer o quê, né? Quem não tiver roendo unha no período atual da história tem algum problema, sinceramente. É uma capa dura, eu gostei da textura da capa, gostei muito. Ele é um clássico, né? Então eu recomendo a leitura. Você pode ler o que você quiser. Eu acho que você tem que ter a leitura mais variada. Dia da burocrata, soterrado nos muito legal. O que acontece? Ele é um clássico. Você pode ler o que você quiser na sua vida. Faça o que quiser, só que você tem que dar uma atenção de vez em quando aos clássicos. Por quê? Clássicos não viram clássicos à toa. Então, ele sempre tem uma relevância maior. Então, eu recomendo sempre às pessoas que dediquem pelo menos um a cada 5 livros ser um clássico, nacional e internacional. Vamos valorizar a literatura nacional, tá? Deixa eu tirar o estilete daqui. Então, o que a gente pode ver desse livro? Além dele ser um clássico russo, ele não é um livro muito grande. Na verdade, ele não é considerado um romance, é considerado uma novela, né? Mas não faz muita diferença. Novela é um romance curto, simplificadamente, tá? Uma simplificação muito grande. E ele foi desenvolvido por uma editora, foi feito esse projeto pela Antofágica. E a Antofágica é uma editora muito simpática, que é uma editora dedicada a livros clássicos, pelo menos nesse momento, a livros clássicos. Olha que maneiro, que ilustração bacana. E o que acontece? Só uma curiosidade, esse nome Antofágica ele faz referência a uma poesia de um dos fundadores da... Eu tentei achar, né, essa poesia, não consegui. Se alguém da Antofágica quiser me mandar, eu agradeço. Mas essa poesia é do Sérgio Drummond, que é uma poesia que ele escreveu na década de 70 e falava de uma cidade imaginária chamada Antofágica. Então, quando eles tiveram a ideia de fundar essa editora especializada em clássicos, eles deram esse nome dessa cidade imaginária de uma das poesias dele. Só que eu não achei, infelizmente, essa poesia. Eu gostaria muito de ter essa poesia e de outros clássicos, é claro. Já vou virar cliente da Antofágica. Mas o que mais a gente pode falar aqui? O Tolstói, depois eu acho que a gente fala à parte, né? Eu acho que merece um vídeo à parte só para falar do Tolstói. Mas o que a gente pode falar dessa edição? Além deles terem tido um cuidado, de você ver que o material é de ótima qualidade, a textura é ótima, a gente pode ver algumas coisas. Essas ilustrações que são bem interessantes, muito bem feitas do livro, eu vou dar uma passada aqui e mostrar algumas. Elas foram feitas por um artista plástico chamado Luciano Feijão. E Luciano Feijão, ele é formado em artes plásticas pela Universidade Federal do Espírito Santo, inclusive fez mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo, e ele é ilustrador e professor de desenho na Federal do Espírito Santo. Então, é um cara que estudou bastante para poder fazer um projeto legal. A tradução é uma outra coisa à parte. A tradução é muito importante para uma obra, principalmente para um clássico. Eu vou citar um exemplo. Uma vez eu li um livro, que era russo, no caso, né? E existia uma tradução que fazia uma referência a uma... Deixa eu diminuir esse volume aqui, que eu tô achando que tá meio alto. Então, o que acontece? Essa tradução que eu li, ela fazia referência a um senhor que tinha um empregado. Na tradução, eles traduziram como o quê? Como empregado. Mas, na verdade, ele não era um empregado. Era um camponês que foi forçado a sair de sua casa, né,
contra a sua vontade e obrigado a trabalhar para um senhor. Então ele não era um empregado, ele vivia, é uma condição totalmente diferente e que muda a lógica até de interpretação do relacionamento das pessoas dentro do livro. Então é um parênteses aí de um exemplo que eu consigo dar para vocês, mas daí você vê a importância de uma boa tradução. Essa tradução aqui foi feita pelo Lucas Simone, que fez faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na USP, ou seja, uma universidade uma das melhores, se não for em algumas carreiras, a melhor do Brasil, né? Se não for, não, em algumas carreiras a melhor do Brasil, ela, Unicamp, o UFRJ, mas federais também, né? Assim são. E ele fez doutorado em literatura e cultura russa, o que faz com que ele possa ter uma interpretação muito melhor a partir do texto original, e não o que acontece às vezes, que o tradutor para o português, ele não pega direto da língua original. Ele pega de uma tradução feita pelo francês e às vezes a tradução de uma tradução de inglês feita a partir de uma tradução do francês para um texto em russo. Então, em cada vez que você dá um salto de tradução, você perde muito do conteúdo dali e do entendimento da temática. Então é só uma dica, o tradutor, quando é uma obra internacional, faz toda a diferença, tá bom? Então é isso, depois eu acho que eu vou fazer um review desse livro, que é um clássico, é muito legal, e depois a gente conversa, tá? Espero que vocês tenham gostado. É só um videozinho simples. Um bom dia para todos. E eu vou tomar meu café.